Muito bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra de Deus. Estou com aqui o coração aberto, querendo que Deus nos use para abençoar a sua vida. E antes eu quero fazer uma pequena oração, pedir a Deus a unção do Espírito, para que haja um grande mover nessa mensagem quando for ministrada. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu vim a Ti nesta hora pedir a Tua unção, a Tua bênção, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha tocar vidas, pessoas, que pessoas sejam libertas, curadas, transformadas pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo é sobre Tua, que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar a verdade que liberta. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos aí nos achegando mais uma vez para ouvir a santa palavra de Deus. E hoje, pessoal, eu vou tocar num tema muito profundo, muito forte. Inclusive, por esses dias, eu quero continuar nesse assunto, se Deus permitir. Então, quero que você preste bem atenção no que você vai ouvir para a glória de Deus. Os irmãos estão se achegando aí. E eu quero que você prepare o seu coração. Eu vou começar aqui em 1ª Carta aos Coríntios 12. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero trazer um entendimento da palavra de Deus para o seu coração. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, está no meu coração essa palavra para trazer para vocês. A palavra de Deus fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Jesus disse assim para os discípulos, quando ele ressuscitou, ele falou assim, e não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso disse ele do Espírito Santo. E é tão linda a história, se você ler Atos capítulo 2, você verá que o povo de Deus estava reunido e o Espírito Santo foi soprado naquele lugar, houve línguas repartidas como de fogo ali descer, e eles foram revestidos de poder. O que aconteceu ali? Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam 9 dons. O dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas, a interpretação das línguas, o dom de profecia, os dons de curar, o dom de operação de milagres e maravilhas e o dom da fé. Então eles receberam 9 dons. E um dos dons que eu quero estudar com você é sobre discernimento de espíritos. Infelizmente, muitos estão se deixando se levar pelo engano e pela mentira de Satanás. E dentro da igreja não é diferente. O diabo tem se infiltrado dentro da igreja e tem, infelizmente, enganado e levado a igreja à destruição, levado as pessoas a se perder, a se enganarem, achando que tudo que ela ouve, o que vê é de Deus. E muitos estão deixando se levar por não ter o discernimento espiritual. Eu vou começar dizendo aqui acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Infelizmente, muitos crentes, muitos homens de Deus e mulheres de Deus são ignorantes a respeito dos dons espirituais. E por quê? Porque não são ensinados a respeito do assunto. E a gente precisa aprender sobre toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, por não ter entendimento dos dons espirituais, não sabem o que lhe pertence, não sabem o que diz cada dom. Por isso que é importante a gente aprender através das Escrituras, através da palavra de Deus. Então o que nós vamos aprender aqui vai nos ajudar bastante. Deus não quer que eu e você seja ignorante espiritual. O Senhor quer que a gente tenha conhecimento espiritual, que a gente tenha inteligência espiritual, que a gente tenha sabedoria espiritual. É necessário. Aí eu vou ler aqui, no capítulo 12, versículo 10, assim. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos. Está até no plural. Então aqui está falando dos 9 dons e eu quero estudar com você o discernimento de espírito.
Não complique, não misture, não queira você entender que percepção humana é igual ao discernimento de espírito. Não. Todo ser humano ele tem uma percepção humana que mexe mais com o seu intelecto, né? Ele sabe. É uma sabedoria humana, uma inteligência humana, uma percepção de perceber as coisas, o que está acontecendo. Isso é o lado humano. Mas a respeito do lado espiritual, às vezes a pessoa não sabe, não tem condições, a não ser pela capacitação do Espírito Santo. O que é discernimento de espírito? Se você aprender isso, isso vai te ajudar muito. O que é discernimento de espírito? É a pessoa ouvir ou ver no mundo espiritual. Discernimento de espíritos, já está dizendo, é discernir os espíritos na ordem espiritual. Como assim, pastor? Isso é muito importante para a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Também quando nos reunimos em certo lugar, estamos lá no corpo de Cristo. O que é discernimento espiritual? É você ver, ouvir no mundo espiritual. É você discernir os espíritos. É você entender que se a pessoa está falando por Deus, ou por ela, ou pelo diabo. E se a pessoa não tiver o discernimento do espírito, ela vai achar que tudo é de Deus, irmãos. Que tudo que ela está recebendo é de Deus. Às vezes, não. Porque o diabo ele se infiltra no meio da igreja. Porque tem muito joio dentro da igreja. E ele está crescendo junto. E outra coisa interessante, que o discernimento também significa julgar. Então é você julgar os espíritos. Eu vou mostrar algo aqui profundo. Fica até o final que isso aqui vai te ajudar, viu, pessoal? Isso aqui vem no meu coração e vai te abençoar. Eu vou ler aqui primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Depois eu quero até que você compartilhe essa mensagem que vai abençoar pessoas. Capítulo 4, versículo 1 de primeira carta a João diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que coisa séria. A Bíblia está falando aqui, amados, não crê em todo espírito. Porque nem todo espírito é de Deus. Nem todo mundo fala por Deus. Às vezes ela está falando por ela mesma ou por Satanás. Pastor, mas como que eu vou provar os espíritos? Aí que está o X da questão. Se você é uma pessoa que tem comunhão com a palavra de Deus, se você é uma pessoa que está na palavra de Deus, você vai conseguir discernir os espíritos. Porque Deus, o Espírito Santo, ele fala de acordo com a palavra, mas fora da palavra, pode ter certeza que não tem nada de Deus. É importante você ter compreensão da palavra de Deus, ter entendimento da palavra de Deus, examinar as escrituras, porque senão você vai acreditar em tudo que falarem para você. Você vai achar que todo mundo é de Deus, que todo mundo proclama a palavra de Deus, mas às vezes a pessoa está destilando uma doutrina venenosa que destrói a igreja, destrói a vida espiritual de alguém. E o diabo ele é especialista de se infiltrar no meio do corpo de Cristo, como ele fez através de Judas. Só que Jesus ele tinha um discernimento espiritual, porque ele sabia, um de vós há de me trair. Ele sabia, ele tinha um discernimento, ele começou a perceber isto. Então você prova os espíritos pela palavra, mas também quando Deus te mostra. Quando o dom de discernimento de espírito estiver em operação. Eu já tive algumas experiências assim. Para você entender, uma certa vez eu li um livro chamado O Nome de Jesus. E nesse livro ele conta um fato de um pastor que estava orando, porque ele pregava na igreja, a igreja não ia para frente, a igreja não crescia. E ele não entendia o porquê. E ele orava, tal, até que um dia ele começou a jejuar e orar pelo propósito. Aí chegou um dia, porque ele pregava, parece que a palavra voltava, não entrava nos corações. Aí ele orando, se consagrando, ele percebeu que no altar da igreja, no teto, havia um demônio. Ele, pelo discernimento de espírito, lembrando que o discernimento de espírito está na classe dos espíritos. Ele viu um espírito maligno no mundo espiritual e ele repreendeu aquele demônio. Falou, demônio, pode sair daí em nome de Jesus. Aí ele começou a repreender o demônio, expulsar o demônio caiu e foi sair no choramingando.
Ele falou, vai embora em nome de Jesus deste lugar. Você tem ideia, de conta que aquele espírito maligno, ele entrou numa boate e a boate pegou fogo. A partir daquele momento, a igreja começou a crescer. Irmãos, o discernimento de espírito é o poder de Deus, é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos. Tem muito falso profeta no mundo. Tem muitas pessoas que dizem que é de Deus e não é. Tem muitas pessoas que vivem de aparência. Uma pessoa espiritual, ela percebe se a pessoa está falando por Deus, se o que ela está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Ela sabe, ela não se deixa se levar. E aqui diz algo tremendo aqui. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como que eu provo? Pela palavra. E também se o dom de discernimento de espírito estiver em operação. Aí eu vou ver se tem demônio ou não. Eu me lembro uma certa vez que eu estava orando. Não, um outro fato. Vou contar um outro fato para você entender melhor. Uma certa vez, eu estava na minha casa, há muitos anos atrás, era até novo convertido. E eu estava ali na minha sala e, de repente, eu vi saindo do meu quarto, eu olhei assim de repente e vi, sair do meu quarto e entrando na sala uma fumaça preta. E eu fiquei olhando assim, e assim, sabe, rodeando ali, aí eu percebi, porque Deus me mostrou, pelo discernimento do Espírito, com os olhos naturais, eu nem ia conseguir ver. Por isso que é importante você buscar o dom do discernimento de Espírito. Orar, pedir a Deus. E ali olhando, quando eu vi, eu comecei a repreender. Porque é uma coisa ruim. E eu comecei a repreender, sai daqui, Satanás, aqui você não fica, você vai embora em nome de Jesus. Resumindo, mandei ele embora em nome de Jesus, a fumaça dissipou, foi embora. Mas como que eu soube? Porque Deus me mostrou no mundo espiritual. Então no mundo espiritual você vai saber, você vai ter entendimento. Porque o diabo é o pai da mentira, ele é o enganador. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, que muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A pessoa que prova os espíritos pela palavra e o dom de discernimento de espírito estiver em operação, ela vai saber se é de Deus ou não. Eu vou te dar um exemplo conhecidíssimo, isso aqui vai te ajudar muito. Atos capítulo 16, versículo 16. Mas tem um entendimento que Deus me deu aqui, é conhecido, mas presta atenção nos detalhes. Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a palha a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te manda que saias dela, e na mesma hora saiu. Então aqui diz a palavra, eu vou estudar isso aqui com você. E aconteceu que indo nós, a oração, nos saiu ao encontro um espírito de adivinhação. Já aconteceu com você, que de repente você fala assim, eu vou começar a fazer um propósito de oração. Hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, eu vou cultuar o Senhor. Algumas vezes, ou muitas vezes, parece que o diabo se levanta para tentar impedir a gente de ir, ou de orar, ou de se consagrar. Quando a pessoa fala assim, eu vou ler um pouco, de repente já vem aquela abrição de boca, aquela sonolência, do nada, porque ela estava bem. Isso é espiritual. Você tem que ter esse discernimento, porque quando você falou que ia fazer, você já percebe que acontece algo diferente. Pode repreender, porque tem uma ação maligna aí, pessoal. Quando você fala assim, hoje eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra, aí de repente vem aquele levante do inferno, sai ao seu encontro uma ação maligna, satânica, impedindo você ou de orar, de buscar, de jejuar, de se consagrar a Deus. Então diz aqui que saiu ao encontro um espírito, né, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então sempre quando ele saía para orar, aquele espírito sempre se levantava contra ele, sempre. E diz, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aqui tem um detalhe, pessoal. O que essa jovem usada pelo demônio estava falando era verdade? Era. O diabo, irmãos, às vezes ele usa a verdade
mas com o intuito de prejudicar ou destruir. Às vezes, ele usa até a palavra de Deus, como o Salmo 91, para tentar Jesus, você se lembra disso. O diabo usa a palavra também. E aqui ele está dizendo, esses homens que passam por nós, que era Paulo, Silas, Lucas, são grandes homens de Deus. Era verdade, eles eram mesmo. Você pode perceber que ela estava testemunhando, divulgando, testificando a respeito deles, dizendo que eram homens de Deus. Em outras palavras, estava evangelizando. Olha que coisa séria. Nem todo evangelista, entre aspas, abre parênteses, é de Deus, pessoal. Às vezes a pessoa está ali sendo usada por Satanás, está falando até de Jesus, está falando até da palavra, está falando até de Deus, mas com intuito maligno, satânico. Se a pessoa não tiver discernimento, ela se deixa se levar, irmãos. Então você precisa ter o discernimento de espíritos. Tem pessoas que estão evangelizando aí falar de Deus, mas uma seita maligna, irmãos, satânica. E aqui diz que ela disse, olha aí uma coisa que eu vou citar para você, estes homens que passam sempre por nós são grandes homens de Deus. Você percebeu que ela estava, o demônio usando a mulher estava elogiando, bajulando? Irmãos, eu vou falar algo para você, não é errado você elogiar alguém. Pastor, como não é errado. A Bíblia diz que quando a gente for receber a recompensa, Jesus ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Né? Ele não diz isso? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, ele estava elogiando lá o seu Senhor. Né? Perdão, estava elogiando o seu servo. Não é errado você elogiar. Agora precisa haver a motivação e a intenção. A intenção aqui desse bajulamento, irmãos, era maligno. Era para encher a bola de Paulo. Era para encher a bola dos irmãos, fazer com que eles se tornassem orgulhosos. Era uma coisa diferente. Porque quando você elogia alguém por um trabalho bem feito, parabéns, Deus te abençoe, continua assim. Isso é um elogio. Não é errado você elogiar. Agora, quando a pessoa se deixa se levar, irmãos, aceita a bajulação, aquele elogio que faz ela inchar, aí já é maligno, a intenção já é errada. E outra coisa que eu quero falar para vocês, na igreja existe muita bajulação. Às vezes isso é notório. Tem coisas que é maligna e satânica. Tem coisas que não é de Deus. E quando a pessoa aceita isso, isso é perigoso. Irmãos, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, não é errado você receber um elogio. Não é errado você também elogiar, desde que a honra seja para o Senhor. Aqui está o X da questão. Então o diabo vem também com elogio, com engano, e vai se infiltrando, mas para perturbar, para tirar a paz das pessoas. E diz mais, eu vou falar algo aqui forte, e isto fez ela por muitos dias. Muitos dias. Aqui não fala se foi 2, 3, 4, uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses, muitos dias. Sempre quando eles saíam para orar, para buscar a Deus, o demônio usava essa mulher para perturbar, para tirar a paz. E muitos dias, todos os dias ela falava assim, esses homens que passam por nós são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que passam por nós são servos do Deus Altíssimo. Então isso já não era normal. Então o demônio estava usando aquela mulher para tirar a paz e perturbar a obra de Deus. E muitos dias. O apóstolo Paulo, até então de início, ele achou que era uma coisa normal. Mas quando percebeu que a bajulação estava demais e o elogio estava demais, ele percebeu. Tem um demônio aí. O discernimento de espírito começou a operar. Porque tem coisas que às vezes a gente não percebe na hora. Mas é depois, com o tempo. E aqui diz a palavra, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. A Bíblia diz que Paulo, perturbado, aquele elogio, aquela bajulação, aquela falsidade, aquele fingimento, irmãos, começou a perturbar ele.
E aí ele teve o discernimento e percebeu que era um espírito. Presta atenção, isso aqui é muito, muito forte, é simples, mas profundo. Ele se voltou e disse ao espírito, não à mulher. Ele não bateu boca com aquela mulher, com aquela jovem. Ele não ficou discutindo com aquela jovem. Ah, você está me perturbando, você está me perseguindo. Não, ele disse ao espírito que estava por detrás daquela perturbação. Toda perturbação que há tem um demônio, pessoal. Todo tipo de perturbação que você imaginar. E se a pessoa não tiver discernimento, ela vai brigar e vai discutir, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Diz a palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas são espirituais, não são carnais. Ele provou o espírito, ele percebeu que aquele espírito não vinha de Deus. Ele percebeu que aquele espírito era maligno, mesmo falando que eles eram servos de Deus. O demônio não estava mentindo, que era uma verdade. Só que aquilo se tornou uma perturbação. Por isso que existem as seitas. As seitas, eles falam até de Deus, falam até de Jesus, a maioria delas, para atrair as pessoas. Mas quem frequenta esses lugares, irmãos, não se converte, não tem paz e só perturbação na vida delas. Então, nós devemos discernir os espíritos. E Paulo discerniu. Ele percebeu que era um demônio. Tem um demônio agindo por detrás dessa mulher. A perturbação está muito forte. A perturbação está muito grande. Tem um satanás aí, tem um demônio aí. Então, é necessário a gente entender isso, irmãos. É necessário a gente compreender as coisas espirituais. Você se lembra de Pedro, quando chegou para Jesus, quando Jesus falou que ia morrer, que ia ser preso, enfim. Aí ele falou, de modo nenhum isso vai te acontecer. E deu uma bronca em Jesus. E Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Porque Jesus tinha um discernimento de espírito. É claro que não é a gente que vai usar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa a gente. A gente tem que estar ligado com Deus, irmãos, porque quando for necessário, Deus vai nos mostrar se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou por Satanás, irmãos. Ou está falando por ela mesma. Por isso que é importante o discernimento de espíritos. Em o nome do Senhor Jesus. Paulo voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O apóstolo Paulo aqui, ele praticou a palavra. Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Coloque isso no seu coração. Para expulsar demônio é o nome de Jesus Cristo. Tem muita gente sendo usada por Satanás que é falsa, que é fingida, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como que é isso, pastor? É uma pessoa querendo ser algo que ela não é, irmãos. Querendo passar por alguém que ela não é. Tem muita gente assim. Toma cuidado, busca o discernimento de espírito. O Satanás, ele sempre está armando ciladas. Nós não podemos ignorar os seus ardis. Você conhece pessoas que quer passar por algo que ela não é? Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente que é impostora. Isso é o próprio Satanás que faz isso. Um tempo atrás, aí alguns anos, prenderam um homem que dizia que era o filho do dono Datã. Ele se passou pelo filho do dono Datã. E tantos outros assuntos que a gente já viu. Pessoas que se passam por irmãos em Cristo, que se passam por pastor, por apóstolo. Não é nada disso, pessoal. A gente precisa ter discernimento. Aquela mulher disse assim, este homem que passa por nós é um grande homem de Deus. Eu tenho observado isso, ela disse. Então ela tinha esse discernimento por causa dos frutos. Então a gente não precisa, irmãos, ser levado por todo o vento de doutrina. Não deixe você ser levado por todo o vento de doutrina. Não acredite em tudo que falam para você. Às vezes a pessoa está até em cima do altar e falando da palavra. Isso eu estou falando, irmãos, no contexto geral. Às vezes a pessoa está na rua evangelizando, está falando até de Cristo, mas com motivações erradas. Em vez de alegar, está perturbando, está tirando a paz. E Deus não tira a paz de ninguém, porque Deus não é Deus de confusão. Então, prova os espíritos pela palavra de Deus. Quando o discernimento de espírito estiver em operação, você não vai ser enganado. Deus vai mostrar para você, em o nome de Jesus. Aí você vai dizer, afasta de mim, Satanás, eu sei que é você. Você está falando de Deus, está usando até a palavra, mas eu sei que é você. Vai embora em nome de Jesus Cristo. É isso que você tem que fazer. Se vê alguém sendo usado por Satanás na sua casa, na sua família, irmãos,
Não vai bater boca, não vai discutir, não. Faça como o apóstolo Paulo, diga ao espírito maligno que está usando aquela pessoa para perturbar, você vai embora. Talvez está acontecendo na sua casa, no meio dos seus. Repreende em nome de Jesus, Satanás, aqui você não fica não, você está perturbando, eu não durmo direito, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais alegria, você vai embora em nome de Jesus. É guerra, meu querido, é guerra, você tem que ir para cima do mal. Vai embora da minha mente com esses pensamentos suicidas, vai embora da minha mente com esses pensamentos negativos, você vai embora, você entrou no meu coração, parece uma geleira o meu coração, vai embora em nome de Jesus. Você tem que mandar embora, você tem que usar a autoridade que Deus te deu, porque senão o demônio vai continuar te perturbando. O apóstolo Paulo, se ele não tomasse essa atitude, aquele demônio ia ficar por muito tempo perturbando a vida dele, pessoal. Mas ele tomou uma atitude, ele despertou. Quanto tempo ele ficou sofrendo com aquela perseguição? Quanto tempo ele ficou sofrendo com aquela bajulação? Porque o homem de Deus, mulher de Deus, não gosta de ser bajulado. Desculpa o termo que eu vou usar. No mundo eles falam puxa-saco. Irmãos, a pessoa que é de Deus, ela não gosta dessas coisas não, irmãos. A pessoa que é de Deus, ela aceita até elogio, mas negócio de ser bajulado, não. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Você dizer que a pessoa é uma bênção, que fulano é uma bênção, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas ficar bajulando, não, isso não. Tem que adorar e adorar, exaltar o nome de Jesus Cristo, porque só Ele toda a honra e toda a glória. E Jesus disse, a minha honra, a minha glória, eu não vou dar para ninguém, porque só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Tem muita gente sofrendo porque não está ligado na palavra. Você tem que estar ligado na palavra para provar os espíritos. Tem muitos falsos profetas. Se lá 2000 anos atrás já tinha, imagina os dias de hoje, pessoal. Está aí disseminado. Eu vejo vídeos, às vezes, pela internet. Dá dó, irmãos. Dá dó das pessoas que se deixam se levar por cada ensinamento, por cada heresia, por não conhecer a palavra de Deus, irmãos. É muito triste isso. Você precisa conhecer as escrituras. Tem muita gente que só vai na igreja atrás da bênção. Por isso que é bitolado, irmãos. Por isso que é que nem cavalo. Desculpa o que eu vou falar aqui para vocês. A Bíblia diz, não sejais como cavalo que não tem entendimento. Está lá no livro de Salmo 32:9. E tem muita gente que não examina as escrituras, não procura saber da palavra, não procura ter conhecimento. Aí vem um falar alguma coisa e vai acreditar, irmãos. É que nem tem, eu não vou citar nome, mas eu estava vendo um vídeo que postaram de um pastor conceituado. Não só um não, viu, pessoal? São conhecidos. E falando assim, a Bíblia não proíbe a bebida. A Bíblia proíbe a embriaguez. E se eu falar o nome aqui, você vai ficar escandalizado desses pastores, que são homens de Deus. Mas olha, isso aí é entendimento deles, não é de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem veio do mundo como eu, que bebia, sabe o que a bebida faz. Não, você pode até beber, mas não pode se embriagar. Quando eu vim para Cristo, Jesus me libertou do vício. Vai perguntar para alguém que tem um marido que é cachaceiro. Vai perguntar para alguém que tem na família que tem alguém que é alcoólatra. Porque um abismo chama outro abismo. Que falta de sabedoria. Aí isso vira doutrina. Aí a pessoa já quer ouvir isso mesmo, vai lá e pronto, aí você já sabe o que vai acontecer. Isso é muito triste, isso é entendimento da pessoa, mas não tem nada a ver com a palavra. Eu falo por mim, irmãos, a minha velha criatura bebia, agora eu vou continuar do mesmo jeito, estava lá fora, eu fumava. Quando Jesus me libertou, quando eu fico perto de alguém que fuma, é insuportável por causa da fumaça. Não a pessoa você tem que orar, caminhar. Quantas vezes evangelizei a pessoa fumando ali? E aí, isso tem nada a ver, não é isso que eu estou falando. A pessoa está bebendo, está fumando, e ali a gente tem que estar no espírito ali para estar dando uma palavra para salvar essa pessoa. Porque assim como Jesus me salvou porque eu bebia, fumava e outras coisas, por causa do pecado, claro, acima de tudo, Jesus quer salvar outro também. Mas a pessoa está em Cristo e continuar e dizer que isso pode, não pode. É antibíblico. A Bíblia diz que as raposinhas fazem mal às vinhas. Então toma cuidado, tem gente que são formadores de opiniões, irmãos. Essas pessoas conhecidas, independente do que quer que seja, examine as escrituras, vê se é verdade, irmãos, o que Deus está falando. Não tem como a pessoa nascer de novo e continuar com essas práticas. Não tem como. E se você tem alguém na sua casa, se você tem alguém na sua família, pastor, está indo até para a igreja, mas
aceitou até Jesus, mas ainda fuma, ainda bebe, ainda não nasceu de novo. Não desista dessa pessoa, ore por ela, até ela ter um encontro com Cristo. Quando ela tiver um encontro com Cristo, nascer de novo, ela deixa tudo isso, pessoal. Não é para ficar xingando. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Às vezes a mulher fala para o marido, você está indo para a igreja, mas fuma, bebe, não sei o quê. Para com isso. A mulher sabe edifica a casa, a tola destrói. Fala do amor de Cristo para ele, ora por ele. Em nome de Jesus, não seja uma pessoa chata na vida dele. Você tem que ter discernimento, você tem que ter sabedoria. Assim também é um marido para com a mulher, independente o que estiver acontecendo. Discernimento, tá faltando discernimento. Às vezes tem gente que está anos na igreja, pessoal, mas ainda não é convertido. Pedro andou com Jesus aí 3 anos e meio, mas não era convertido, expulsava demônio. Imagina, tem gente tocando, tem gente pregando, tem gente profetizando, expulsando demônio, mas não é convertido. Irmãos, toma cuidado. Por isso que você tem que seguir a Cristo. Você tem que olhar para Jesus. É para Ele que você tem que olhar. É para Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Busque o discernimento. A igreja de Cristo na terra está sofrendo muito, irmãos. Porque estão entrando heresias e tantas outras coisas, joio, e as pessoas não estão discernindo, estão se deixando se levar. Ainda mais hoje com a rede social. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus espalhados, graças a Deus, pelo Brasil e pelo mundo. Mas também tem muitos, irmãos, falsos profetas. Tem muitos aí falsos cristos. Tem muitos aí falsos crentes, falsos obreiros, falsos irmãos. Não é porque ele fala de Deus que você vai... Não, isso é de Deus. Porque aquela pessoa lá, o diabo, nós vimos, estava usando ela para falar de Deus. Esses homens são servos de Deus. Toma cuidado, vigia, em nome de Jesus. Vá lá para a palavra, vá para as escrituras. Passa ali todo dia, meia hora, 10 minutinhos que seja. Mas vá lendo a Bíblia, vai conhecendo as escrituras. Faça isso em o nome de Jesus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida para a glória do Pai. Nós vemos que Jesus não quer que a gente seja ignorante espiritual. Não seja ignorante espiritual. Tem muita gente, às vezes, está sendo perturbada aí dentro da sua casa. Irmãos, manda o demônio embora. Não vai bater boca com a pessoa. Paulo disse ao Espírito, em nome de Jesus, saia dela. Ele sabia que era um demônio que estava por detrás disso. Então, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, em o nome de Jesus, que Ele fale ao seu coração. Quando você começa a se envolver com as coisas do Espírito Santo que eu quero, irmãos, Deus está no meu coração. E eu vou começar a pregar muito sobre esses temas. Esteja atento, em nome de Jesus. Quando você está ligado com o Espírito Santo, você sabe até se o Espírito da pessoa está com você ou não. Você sabe, você sente. Você sabe, pelo Espírito de Deus, a importância de falar em línguas estranhas. Tem muitas pessoas, irmãos, que não se importam com o batismo do Espírito Santo. Ou, às vezes, foi batizado com o Espírito Santo e nem se envolve. Não se envolve, não busca o Espírito Santo, não fala em línguas. Irmãos, tem gente que às vezes está ansiosa, está inquieta, está preocupada, está cansada. Mas se ela começar a falar em línguas, é um refrigério, é um renovo para ela. E quantas pessoas estão perdendo essa bênção? Fala em línguas todos os dias. Tem gente que está, eu estou cansado, pastor, estou esgotado. Aí você vai, separa um pouquinho, 10 minutinhos, só louvando, só adorando, começa a falar em línguas. Você sai dali forte, você sai dali renovado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Se você está inquieto, pastor, estou inquieto. Vá louvar a Deus. Vá adorar a Deus. Vá adorar. Pastor, só estou pensando besteira. Pastor, estou sentindo um vazio no coração. Então, você precisa se encher do Espírito Santo. Vai lá, 10 minutinhos. Mente vazia, oficina de Satanás. É um ditado do mundo que é verdade. Vá lá, se separa um pouco e começa a buscar o Espírito Santo. Eu te quero, eu te desejo, aleluia. Mas de coração mesmo, de repente os olhos começam a lacrimejar, você sorri, cada um tem uma manifestação do Espírito Santo. Faça isso, você vai ver o refrigério, você vai sentir o vigor de Deus na sua vida, a unção do Espírito Santo na sua vida. Em o nome de Jesus, você precisa ter esse discernimento. Ah, eu estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Desperta, se separa, vá buscar o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Eu quero orar com você. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só vou ler o capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Procura conhecer os dons do Espírito Santo.
E a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Faça isso. E todos eles são importantes como discernimento de espírito. Imagine uma igreja cheia do Espírito Santo. Imagine uma congregação cheia do Espírito Santo. Ah, meu querido, os dons vão estar em operação. As pessoas vão estar sensíveis ao Espírito de Deus. As pessoas vão enxergar. Imagine um pastor cheio do Espírito Santo, uma pastora, um pregador. Imagine um irmão cheio do Espírito Santo que vai poder ajudar a igreja, vai ter discernimento, vai perceber as coisas. Ah, irmãos, que igreja poderosa é essa? É essa igreja que Jesus quer. É essa igreja dele. Se a gente, irmãos, tomar partido por Cristo, pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, nós não seremos enganados. Em nome de Jesus. Deus quer que a gente não seja ignorante, mas inteligente no mundo espiritual. E só lembrando, pastor, como eu faço para provar os espíritos? Pela palavra. Você vai saber se a pessoa está falando por Deus. Você vai sentir lá no seu espírito. E se o dom de discernimento estiver em operação, você vai ver se tem demônio atuando ou não. Se a pessoa está falando por Deus ou não, você vai saber. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, eu peço a Ti que o Teu fogo desça agora sobre a vida desta pessoa, sobre a casa dela. E onde houver uma ação satânica e maligna, Deus, uma ação de Satanás, uma ação do diabo, meu Deus querido, que cai por terra em nome de Jesus Cristo. E eu me levanto contra você, demônio do inferno, que está por detrás dessa perturbação. Essa pessoa só tem perturbação em cima de perturbação. Essa pessoa inquieta, desesperada, pensamento suicida, pensamento de morte. Essa pessoa só anda preocupada de um lado para o outro, não consegue nem dormir mais, é insônia constantemente. Em nome de Jesus, Satanás, eu te ordeno que você saia com essa perturbação. Você que usa alguém para perturbar o casamento, perturbar os filhos, perturbar a família, perturbar um ambiente, vai embora, desgraçado. Em nome de Jesus, eu quebro o teu poder e em nome de Jesus vai embora com tudo que é seu. Saia desta casa, saia desta família, bata em retirada em nome de Jesus. Pai amado, que a tua presença desça agora como bálsamo para curar, para aliviar, para libertar, para renovar. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus, na vida de cada pessoa agora. Que ela sinta a tua presença, a presença do teu Santo Espírito, do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Espírito Santo abrace essa pessoa nesta hora. Que ela seja tocada e curada, Senhor. Em nome de Jesus, tanto no físico como no emocional. Eu sei que o Senhor não cura o espírito, o Senhor dá um novo espírito. Pai, que opera um novo nascimento. E renove, restaure essa casa, essa família. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Oh, glória. Deus seja louvado, Deus seja bendito. Eu vou pregar mais daqui a uns dias sobre esse assunto, sobre o refrigério na alma. Irmão, se você está assim, vendo o meu coração, se separe, está com a alma vazia, mente vazia, irmãos, pensando besteira, se separe e vai louvar, vai só louvar. Deus, eu estou aqui só para te adorar. Canta um louvor, vai cantando outro. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas, mas você vai ver como você vai sair depois dessa comunhão com Deus. Você vai sair muito forte, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo é que nos consola, é que nos fortalece, o Espírito Santo é que nos dá sabedoria. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, mas ele foi e deixou o Espírito Santo. Ele que se move em prol da igreja, ele que dirige a igreja, em nome de Jesus. Isso é o mais importante. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas e que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo para que ele possa nos usar para abençoar muita gente. Deus não é Deus de confusão. Coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. Está aí minha irmã Célia Pinheiro, minha irmã Aurinha Rodrigues, minha irmã Aura, minha irmã Soninha, minha irmã Maria Márcia, minha esposa abençoada, meu irmão Marcos, minha irmã Vera, glória a Deus, minha irmã Maria Costa, a minha sobrinha abençoada Elisângela de Moura, que Deus te abençoe, filha. Teve um encontro com Cristo, né, filha? Está no primeiro amor, que Deus te abençoe, fico muito feliz, viu? Em o nome de Jesus. Está aí meu irmão Sinei, minha irmã do Carmo, meus irmãos abençoados aí, meu irmão Genildo, minha irmã Sueli,
E os demais aí que todos estão aí presentes. Que Deus abençoe a todos. Só para falar, pessoal, algo aqui, nós inauguramos um trabalho ali perto do metrô Patriarca. E a gente sabe que está tendo essa pandemia, essas coisas todas, né? E a gente, na igreja ali, cabe mais ou menos, é por causa dessa pandemia aí, umas 30 pessoas, né? Que é 30%, então cabe 30 pessoas ali no metrô Patriarca. É na rua Pangauá 143. Só que a igreja é na lateral, tá? Então você chegou ali, se porventura você for lá, é Rua Pangoá, mas ela fica mesmo na Rua Buriti, tá? Então você chegou na Pangoá 143, você na lateral, assim, na Rua Buriti, que é a esquina, você vai ver a igreja lá. Tá bom, pessoal? Em nome de Jesus, tá, irmã Alessandra Bortoli? Deus te abençoe, filho, e toda a sua família. Em nome de Jesus, minha irmã Sandra Leite também, meu irmão Edinaldo, em nome de Jesus Cristo. Então, quarta-feira amanhã, nós estaremos lá às 7h30 da noite, ali perto do metrô Patriarca. Não tem erro, tá, pessoal? Em nome de Jesus. E domingo, 6 da tarde, aqui em Itaquaquecetuba, nós estamos ali às 9 da manhã e vai ter uma reunião especial que vai começar os sábados. A partir do dia 30, a gente vai estar anunciando aí. Não sei se é dia 30, eu sei que é o último sábado, eu tenho que confirmar direitinho. Vai ser tremendo, viu, pessoal? Louvorzão, adoração, e Deus seja louvado por isso, em o nome de Jesus. Glória a Deus. E no demais Deus vai fazer. Vamos crer. Quem crê, verás a glória de Deus, em o nome de Jesus. Guarde essa palavra, ore a partir de hoje, busque o discernimento do Espírito. Fala, Deus, me dê o discernimento do Espírito. Eu quero saber se é o Senhor que está usando a pessoa para falar. Me mostre, através do discernimento do Espírito, se isso provém de ti, se tem alguma coisa errada. Ele vai te mostrar, porque a Bíblia diz que a gente deve buscar os melhores dons, em o nome de Jesus. E outra coisa profunda que vem no meu coração, você está inquieto, você está ansioso, você está preocupado, está pensando besteira, está se sentindo vazio, vazia. Separe uns 10 minutinhos, 15, se separe, vale a pena, e vai buscar o Espírito Santo. Vai só adorar, só adorar. A unção vai descer, vai despedaçar todo o jugo. Você vai ver com o que vai ser. Ô, glória. Daí minha irmã Mônica também. A irmã Mônica e a irmã Maria Márcia são obreiras lá da nossa igreja, lá perto do metrô Patriarca, ali na Vila Ré. Mais precisamente perto do metrô Patriarca. Tá bom, pessoal? Em nome de Jesus, mulheres de Deus abençoadas aí. Juntamente com o irmão Gilson, cooperou, ajudou bastante. E no demais, Deus vai fazer. Foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. Que Deus abençoe cada igreja que Jesus levantou para pregar o Evangelho. E Ele toda a honra, toda a glória. Até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz, em nome de Jesus. A minha esposa falou, é dia 25, tá, pessoal? No sábado.